Fala pessoal, nosso assunto agora é Revolução Francesa e Império Napoleônico. Traremos essa discussão aqui para vocês, são dois conteúdos ali atrelados um ao outro, né? Lembrando que a Revolução Francesa ela ocorre ali em 1789, mas há todo um grupo de fatores que acabam fazendo com que essa Revolução Francesa ela possa eclodir. E o Império Napoleônico é exatamente um processo ali de, em certa medida, consolidação da Revolução Francesa. A partir de 1799, ali o Napoleão assume o poder na França. Vamos lá ver essas questões aí. Então, a Revolução Francesa ela ocorre exatamente porque a França vive ali, ao longo do século XVIII, crises em relação ao absolutismo. O que seria exatamente o governo absolutista? O governo absolutista é quando o rei tem todos os poderes centrados em suas mãos. Ele legisla, ele acaba também julgando e ele administra a nação. E a França, existia uma rígida organização social, essa rígida organização social, o clero e a nobreza, eles tinham privilégios, enquanto o povo, que era ali representado pela burguesia, que seriam ali os comerciantes, né? E também os operários urbanos e os camponeses, eles acabavam ali sofrendo com impostos, com obrigações pesadíssimas. Então, o iluminismo ajudou no processo das críticas ao antigo regime, ao clero, né? E a partir daí, essas críticas passaram a ecoar mais alto, principalmente nesse terceiro estado representado pelo povo. Esse antigo regime acaba entrando em colapso, ou seja, ele acaba se desestruturando a partir das seguintes questões. Nós temos aí problemas econômicos que fazem com que esse antigo regime ele se desestruture na França, problemas sociais e problemas políticos. Problemas econômicos são pelas crises financeiras que o Império acaba tendo. E essas crises elas foram decorrentes por quê? O Luís XV ele acabou envolvendo a França em muitas guerras contra a Inglaterra para, vamos dizer assim, se vingar da Guerra dos Sete Anos que os franceses haviam perdido. Então, enviou tropas francesas para o que seriam ali os Estados Unidos posteriormente para guerrear contra os ingleses, né? Isso fez ali com que os recursos acabassem sendo voltados para a guerra. Houve também crise de produção, essa crise de produção devido aos diversos problemas climáticos que acabaram acontecendo na França e fizeram com que a baixa produtividade ocorresse, inclusive gerasse uma baixa arrecadação dos impostos. Né, e uma crise de produção manufatureira. Sem matérias-primas, não tinham ali como produzir produtos manufatureiros ou industrializados. As crises sociais são exatamente por aspirações da burguesia. A burguesia queria uma maior participação política, queria também que os privilégios do clero e a nobreza acabassem ali por cessar, né? E o povo queria os camponeses, os operários queriam melhores condições de trabalho. Em termos políticos, o rei acabava entrando ali em conflito exatamente com o parlamento. Parlamento que ele convocou, os denominados Estados Gerais, que tinham como objetivo exatamente o quê? Tinham como objetivo pensar uma reforma tributária na França. Só que o parlamento, de uma maneira geral, queria limitar os poderes do rei. Todos queriam limitar os poderes do rei, inclusive os próprios aliados dele, a nobreza e o clero. Tá? E o rei Luís XVI, ele querendo promover essa reforma fiscal, ele submeteu todos os proprietários, os nobres e os burgueses ao pagamento de impostos. Isso acabou não sendo muito bem visto, principalmente por quem? Pelo clero e exatamente pela nobreza, que não queriam perder ali os seus privilégios de isenção de impostos. O rei Luís XVI acabou convocando os Estados Gerais, que seria ali exatamente uma assembleia de representantes dos três estados. Porém, houve um desacordo, melhor dizendo, sobre o processo de votação.
O terceiro estado queria que a votação fosse por cabeças. Como é que seria essa votação por cabeça? Cada um dos deputados dos estados, clero, nobreza e povo, que representava o primeiro, segundo e terceiro estado, teria direito a um voto por esse sistema de votação. O terceiro estado tinha 578 votos contra 561 do primeiro e do segundo unidos. Então, daí o terceiro estado querer esse sistema de votação por cabeça, porque ele conseguiria vencer. Já o primeiro e o segundo estado queriam a votação por estamentos, queriam a votação por estados. Os membros dos estados resolviam a questão, a maioria venceria e aí ficaria voto da maioria nos estados. Ou seja, o que aconteceria? O primeiro e o segundo estado sempre levariam vantagem sobre o terceiro estado, sempre ficaria 2-1, porque jamais iriam votar em questões contra os seus próprios privilégios. A partir daí, o rei quis dissolver a Assembleia, mas aí era tarde quis dissolver os Estados Gerais, mas aí já era tarde demais. O terceiro Estado acabou estabelecendo a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte ela tinha como um dos principais fatores era exatamente limitar os poderes reais e fazer com que todos pudessem pagar impostos. Essa Assembleia Nacional ela acabou recebendo o apoio da população parisiense. Essa população saiu às ruas e no dia 14 de julho de 1789 eles tomaram a Bastilha. E esse é o marco da Revolução Francesa. A Bastilha era uma antiga prisão, ela representava ali o poder absolutista real. Nesse momento haviam apenas 32 soldados e o chefe da Bastilha acabou tendo a cabeça cortada pela população, que saiu com a cabeça dele numa lança em desfile, certo? Então vamos lá. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela acabou estabelecendo as seguintes questões: o fim dos direitos feudais, ou seja, os camponeses eles não tinham mais aquelas obrigações de trabalhar para o senhor uma determinada quantidade de dias e nem entregar parte da sua produção para os senhores feudais, e também acabou fazendo um processo de entregar terras aos camponeses, confiscar terras da igreja, confiscar a terra dos nobres. Foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração dizia que todos os homens eram livres, tinham direito à propriedade e direito à vida, lema exatamente que os iluministas já pregavam, né? Confiscou os bens da igreja e aprovaram uma Constituição, certo? Então foram essas as questões aí que foram aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição foi a Constituição de 1791, que estabeleceu exatamente uma monarquia constitucional na França. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 traz exatamente a seguinte ideia: direitos naturais. Esses direitos naturais nós podemos elencá-los exatamente neste item aqui. Esses direitos naturais são exatamente estes aqui, ó, certo? Propriedade, todos deveriam ter direito a uma propriedade, certo? Igualdade perante a lei e, de certa medida, deveria ser uma igualdade social, não foi o que aconteceu. Liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, né? Liberdade de ir e vir, e segurança, todos deveriam ali ter, em certa medida, segurança. Também a Declaração dos Direitos do Cidadão estabeleceu uma educação como direito de todos, devido ao fato de grande parte da população francesa ser analfabeta, então todos tinham ali direito de serem educados, terem ali uma educação. Também disse que a soberania ela reside no povo, ou seja, nenhum político, nenhum administrador é mais importante que a vontade e a soberania popular, e também estabeleceu que o povo tem direito à revolta. E essa revolta se dá exatamente quando esses direitos naturais do homem, eles acabam ali não serem respeitados pelos governantes. Então, a Revolução avança ali pelos idos de 1791 e ela se dá exatamente da seguinte forma:
A Constituição de 1791 trouxe mudanças significativas. Só que essas mudanças elas agravaram a situação das camadas populares. Por quê? As camadas populares elas não foram tão atendidas assim. A burguesia foi a mais beneficiada, mas as camadas populares nem tanto. Os sanculotes, né, que eram o povo ali mais humilde, eles acabaram não sendo atendidos com a Constituição de 1791 e essa monarquia constitucional. Também o processo inflacionário se tornou ainda mais intenso. O que seria esse processo inflacionário? Os preços dos alimentos eles se tornaram mais constantes, a crise econômica se agravou, o rei, que não queria ter a limitação dos seus poderes, tentou uma fuga para a Áustria, porque lá na Áustria o irmão da rainha francesa Maria Antonieta era o imperador. Nisso, as potências, a Áustria e a Prússia, declararam guerra à França, devido a ter colocado o rei ali numa condição de, vamos dizer assim, preso da sua própria pátria. Nisso, o rei, por tentar fugir, foi acusado de traição à pátria. Essa traição à pátria fez com que ele fosse preso junto com a sua família e a pátria foi posta em perigo, né? Porque estava recebendo ameaças ali da Áustria e também da Prússia. A partir daí nós temos, com a prisão do rei, a queda da monarquia constitucional em 1792 e o estabelecimento de um governo republicano denominado de Convenção Nacional. Nesse governo da Convenção Nacional, esse governo republicano, haviam dois grupos, né? A alta burguesia, que eram os grandes proprietários de manufaturas, indústrias e grandes comerciantes, que eram representados pelos girondinos, que se sentavam à direita, e a pequena burguesia, né, que era apoiado também pelos sanculotes, que eram chamados de jacobinos, a pequena burguesia ali chamada de jacobinos. Eles se sentavam à esquerda. A alta burguesia, ela defendia uma participação limitada, né? Somente cidadãos que tivessem renda ou pessoas que tivessem renda poderiam exercer a cidadania, certo? E os pequenos burgueses, eles defendiam ideias de sufrágio universal, ou seja, voto para todos os homens maiores de idade. Defendiam também uma reforma agrária mais alargada, dando ali para os camponeses terras de imediato para que eles pudessem plantar. Então, daí nós temos o processo aí das ideias de esquerda e direita. A alta burguesia, representada pelos girondinos, representavam a direita, pelo fato de onde se sentavam na Convenção Nacional, e a pequena burguesia, os jacobinos, têm ideias de esquerda, né? Apresentam essas ideias de esquerda. E existia mais um grupo chamado Grupo de Montanheses. Esse grupo votava ali de acordo com os interesses, ora com os jacobinos, ora com os girondinos. Por essa convenção nacional, quem acabou assumindo o poder ali foram os jacobinos, porque os jacobinos receberam o apoio da população, os sanculotes, perdão. E aí os jacobinos acabaram ali promovendo algumas situações dentro do governo da República Francesa. Primeiro, eles criaram o Comitê da Salvação Pública. Esse Comitê da Salvação Pública seria exatamente numa tentativa de acabar com o processo inflacionário, estabelecer ali uma perseguição a todos aqueles que eram contrários à Revolução. Inclusive, o grande líder dos jacobinos era exatamente o Maximilien Robespierre, e o Maximilien Robespierre acabou estabelecendo uma ideia chamada de despotismo da liberdade, que para existir a liberdade teria que existir um governo forte, um governo centralizado que perseguisse todos aqueles inimigos da Revolução. Também o Maximilien Robespierre fez algumas medidas ali populares, estabeleceu preços, estabeleceu a educação primária pública, o sufrágio universal masculino para todos os indivíduos do sexo masculino e também estabeleceu o direito à greve. Foram algumas situações ali que os jacobinos acabaram instalando enquanto governaram por 3 anos a França, período de 1792 até 1795. Mas o grande destaque é exatamente a ideia das perseguições, o terror que acaba sendo imposto na França durante o governo jacobino do Maximilien Robespierre. E
Essa fase do terror vai exatamente de setembro de 1793 até julho de 1794. O Robespierre ele é o principal líder, né? A França estava à beira de um colapso com diversas revoltas internas. Ele conseguiu, com um regime de exceção, ele acabou estabilizando todas essas questões colapsais, inclusive guerreando e vencendo ali guerra exatamente contra a Áustria e a Prússia, certo? Porém, o Robespierre ele começou a perder apoio porque ele estava perseguindo até mesmo os próprios jacobinos. Quando ele, por exemplo, mandou matar o Danton, né, que era um líder jacobino, ele queria que houvesse uma maior as coisas fossem mais brandas, elas não fossem tão violentas como estavam ocorrendo. A partir daí nós temos a chamada reação termidoridiana. Essa ação termidoridiana ela acabou sendo o apoio de alguns jacobinos a uns girodinos para que houvesse a prisão do Robespierre e do Sanjus. O Robespierre e o Sanjus acabam sendo presos e guilhotinados em junho de 1794, e aí é estabelecido um novo momento na França, o governo do Diretório, de 1795 até 1794. Nesse governo, a alta burguesia se alia com as forças armadas, eles acabam ali consolidando as conquistas burguesas e, em certa medida, acabando com aquela participação popular que ocorria durante o governo do Robespierre, né? Ele também continuou a enfrentar os inimigos externos, austríacos e prussianos, e a partir daí se destacou uma grande figura do exército francês, o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, pelo grande prestígio que possuía, principalmente com as camadas mais populares, os sans-culottes e também com os jacobinos, o Napoleão Bonaparte ele consegue se tornar um cônsul, né, francês. E em 1799, o golpe do 18 Brumário, que é o golpe de novembro de 1799, o Napoleão Bonaparte dá um golpe e assume o poder na França. O golpe do 18 Brumário, nós podemos dizer ali que levou Napoleão Bonaparte ao poder, né, e consolidou as conquistas da burguesia, já que o Napoleão conseguiu e conseguia ser uma pessoa que se dava muito bem tanto com os girondinos quanto com os jacobinos e também com os sans-culottes, com o povo comum. A partir disso, e isso porque o Napoleão ele foi visto como um grande herói francês nas guerras contra a Prússia e a Áustria. A partir daí, ocorre ali o fim dos conflitos revolucionários na França, o poder burguês da França se consolida exatamente com Napoleão Bonaparte a partir de 1799. E aí temos um novo momento na França, que é exatamente o momento ali da chamada Era Napoleônica ou do Império Napoleônico. E essa era napoleônica ou período napoleônico, Napoleão ele toma partido de algumas estratégias para se manter no poder. Estratégias inicialmente democráticas. Em 1802, ele convoca um plebiscito perguntando se a França gostaria, se os franceses gostariam que ele fosse o cônsul vitalício, ou seja, que não precisasse estar todo ano fazendo uma eleição para o novo cônsul, que seria exatamente o líder da República. Napoleão acabou ali recebendo 60% dos votos da população francesa e acabou se estabelecendo cônsul vitalício. Em 1804 ele estabelece essa estratégia de novo, ele convoca um plebiscito e por esse plebiscito ele acaba se tornando imperador francês. 80% da população francesa acabou votando ali que gostaria que o Napoleão fosse imperador. Então Napoleão convocou e convidou até mesmo o Papa Pio VII, e lá no momento da coroação dele, ao invés do Papa coroá-lo, foi ele que coroou a si e a sua esposa, a Josefina, né, mostrando que o poder dele não se igualava a ninguém e ninguém estava acima do poder dele, nem mesmo a igreja. Ele fez diversas reformas, inclusive promoveu um código civil, que era um código jurídico ali, onde ele reformou o sistema tributário, estabeleceu educação primária para todos, né, fez acordos com a Igreja Católica, estabeleceu diversas obras públicas para fazer com que a economia do Estado voltasse a se reativar. Também fomentou a indústria, ou seja, o que fazia o Napoleão? Ele pagava pessoas
dava um prêmio a pessoas que construíssem máquinas para que a industrialização francesa ela pudesse ocorrer. Em termos de política externa, ele procurou expandir os territórios e os domínios franceses, né, por meio de guerra, no período de 1805 a 1809. Então, nas guerras ali que acabaram sendo desenvolvidas pelo Napoleão Bonaparte, o que acabou acontecendo? O Napoleão ele conseguiu algumas vitórias militares contra prussianos e austríacos imediatas, mas quando ele foi, por exemplo, lutar contra os ingleses, ele percebeu que ele não tinha tanto poder assim, já que ele foi derrotado na Batalha de Trafalgar em 1805. Então ele resolveu adotar uma outra estratégia para tentar superar os ingleses. Então ele estabeleceu o bloqueio continental. O bloqueio continental dizia o seguinte, que nenhum país da Europa Ocidental poderia comerciar com os ingleses. E se os países fizessem, a França iria fazer uma intervenção militar nesses países. Alguns países acabaram fazendo isso, como por exemplo Portugal, Espanha. A Espanha teve até o irmão do Napoleão Bonaparte se tornando ali o imperador da Espanha. E no caso de Portugal, a família real portuguesa teve que fugir à invasão das tropas napoleônicas. E na Rússia, o Napoleão resolveu invadiu a Rússia em 1812, porque a Rússia também não respeitou o bloqueio continental, muito porque os franceses também não conseguiam ali suprir as necessidades dessas nações com produtos industrializados. A Rússia acabou sofrendo com essa invasão militar do Napoleão em 1812. O Napoleão mandou mais de 600 mil soldados para a Rússia, né? Só que aí os russos acabaram ali, o imperador russo acabou estabelecendo uma tática de terra arrasada, destruindo tudo que pudesse fortalecer os inimigos. O exército de Napoleão também sofreu com um inverno rigoroso. Isso quer dizer que muitos historiadores dizem que foi a vitória do general Inverno contra o general francês. E também a doença, o tifo atacou o exército francês, cerca de 2.000 pessoas do exército francês, soldados franceses foram encontrados na região da Finlândia, tá? A Rússia resistiu, o exército francês foi derrotado. Dos 30 mil homens dos 600 mil homens, perdão, que Napoleão mandou, só 30 mil voltaram com vida, né? E acabava assim, e terminava assim o mito da invencibilidade napoleônica do exército de Napoleão. A queda do Império Napoleônico se dá por alguns fatores. Primeiro, o Napoleão ele traiu os princípios revolucionários, que eram de liberdade, igualdade, fraternidade, e ele tentou impor um poder absolutista tal qual era aquele poder outrora do Luís XVI. Ele também, na tentativa de estabilizar as regiões dominadas, ele não conseguiu fazer isso, já que ele se envolveu em diversas guerras. Isso fez com que muitos recursos tivessem que ser colocados na guerra. A França também sofreu com escassez de alimento. As tropas também acabaram sendo enfraquecidas devido à ideia de que o exército napoleônico não era invencível. E também o que acabou acontecendo? Uma aliança militar se formou na Europa, liderada pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, venceu o Napoleão, venceu o exército francês na Batalha de Leipzig em 1813. O Napoleão, em 1814, teve que renunciar. Ele foi mandado para uma ilha, para a ilha de Elba. Nessa ilha, ele acabou sendo mandado ali com 800 soldados fiéis a ele. Ele conseguiu reorganizar o exército. Esses 800 homens conseguiu convencer os militares que também acabavam por fazer ali a sua vigia. E o que acabou acontecendo? Napoleão voltou para a França. A França tinha restabelecido a monarquia com o Luís XVIII. Luís XVIII, quando Napoleão chegou às cercanias de Paris, fugiu. Napoleão fez um governo de mais 100 dias, até que ele foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, e definitivamente foi posto em exílio na ilha de Santa Helena e acabou falecendo na ilha de Santa Helena ali pelos idos de 1821. A
Após a derrota do Napoleão, foi estabelecido o Congresso de Viena. O Congresso de Viena buscaria reequilibrar a Europa, ou seja, restaurar os governos que foram retirados pela Revolução Francesa e também pela assanha de dominar a Europa do Napoleão Bonaparte. Entre o período de 1814 e 1815, as potências Áustria, Prússia, Rússia, Espanha, Portugal e Inglaterra acabaram se reunindo e reorganizaram o mapa europeu. Os líderes da Áustria, Prússia e Rússia e Inglaterra definiram dois princípios básicos. O princípio da legitimidade, que as dinastias, ou seja, os reis e rainhas, as monarquias que antes reinavam deveriam ser reconduzidas ao poder. Era o princípio do equilíbrio de poder, que as potências tinham o direito de manter os territórios conquistados na Europa e obter outros fora dela, como recompensa de esforço de guerra, ou seja, a França, perdão, pagaria ali pelas questões de terem imposto a sua soberania. E no Congresso, a Rússia, a Prússia e a Áustria acabaram formando a Santa Aliança, que era um pacto conservador que estabelecia o seguinte, que quando houvessem revoltas liberais que tentassem destronar os reis, eles se uniriam e dariam apoio militar e acabariam fazendo a intervenção nessas localidades. Essas medidas elas foram tomadas em Viena e beneficiaram principalmente a Inglaterra, que passou a ter uma hegemonia mundial, passou a ser a maior potência econômica e militar do mundo de forma incontestável nesse momento. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula de Revolução Francesa e Império Napoleônico. Até a próxima!